Gabi, um assunto muito comentado nas últimas semanas é o risco de um possível apagão aí no Brasil, né? E a gente sabe, né, que as empresas de energia elétrica são sempre muito visadas aí por investidores que gostam de investir visando dividendos. Como é que você acredita que esse risco pode acabar afetando aí as ações desse setor? Vamos lá, a gente vai poder falar um pouquinho sobre dois tipos de comportamento, tá? Então, eu vejo que sim, no curto prazo a gente está vendo uma oscilação um pouco negativa nesse sentido, mas em termos de médio e longo prazo não vai afetar muito, tá? E por que eu digo isso? Essas empresas de energia elétrica, elas geralmente têm um comportamento mais estável, mais previsível, e também vale lembrar que a gente tem segmentos diferentes dentro da cadeia produtiva, digamos assim, da energia elétrica. Tem a produção, distribuição, sabe? Então, cada uma delas vai ter um comportamento diferente. A gente vê algum tipo de oscilação realmente negativo por conta disso, né? De novo, é o mercado agindo por emoções. Só que da mesma forma, tá, vai ter apagão porque tá tendo muita demanda ou elas não estão conseguindo produzir tanto, mas de certa forma, a própria rentabilidade delas, rentabilidade, digo assim, receita, não vai ser tão impactada, tá? E o que eu digo isso? A gente tem empresas, por exemplo, como Taesa, que pagaram no início desse ano dividendos recordes históricos de um excelente lucro em 2020, quando todo mundo ficava apavorado por conta da pandemia. Mas as pessoas continuam consumindo energia elétrica de formas diferentes, né? Você não está consumindo lá no seu trabalho, mas está consumindo em casa. Algumas empresas fecharam as portas durante o tempo, vão consumir menos, mas até onde isso acabou afetando, sabe? E, de certa forma, a gente pensando aí numa retomada da economia, e não estou dizendo assim uma super retomada, mas só assim uma voltinha, né? Isso já vai ser positivo. E também lembrando, assim, uma das coisas mais positivas que até todos nós analistas de investimentos a gente pontua, dessa previsibilidade dessas empresas, porque elas têm contratos de longo prazo, de 20 anos, 10, 15, onde elas têm reajustado por inflação, por IGPM, por diversos outros índices, e a gente está vendo o próprio IPCA disparando. Quando a gente estava vendo a disparada dele, a gente estava achando até boa em comparação com o IGPM, né? E essas empresas tudo, elas têm contratos de longo prazo indexados nesses indicadores. Então, isso é replicado para os investidores que vão ter mais dividendos. Essas empresas, elas acabam distribuindo quase todo o lucro delas em dividendos. Então, é algo bem positivo para o investidor. O investidor que estiver aí já olhando para o médio ou longo prazo vai estar sendo beneficiado. Mas, claro, de novo, assim, por causa são aquelas notícias ruins que geram um pouco de volatilidade no curto prazo para essas empresas, que geralmente tem quase nada de volatilidade, né? Então, assim, uma volatilidade pequena, que é o que elas estão tendo agora, assim, para outros tipos de empresa, seria um momento super estável, né? Só para a gente conseguir identificar um pouco esses comportamentos, porque quando a gente fala de renda variável, a gente fala de volatilidade, as pessoas esquecem que tem empresas com comportamentos diferentes dentro do mercado. A gente tem empresas bem pouco voláteis como essas e empresas super voláteis que nos seus melhores dias têm uma volatilidade muito maior do que as de energia elétrica nos seus piores dias.